Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Feliz sábado a todos. Eu gostaria nesta manhã de compartilhar com vocês uma mensagem profética muito bonita, muito inspiradora, né? Que é um resumo, é a parte final aqui do capítulo 20 do livro Grande Conflito. Eu já fiz outros dois vídeos, né? Parte 1 e parte 2. Está postado aqui no canal e eu quero concluir ali com a terceira parte, né? Eu não fiz só um só vídeo porque ficaria um vídeo muito longo, né? Muito enfadonho. Então eu dividi em 3 partes. Eu quero concluir a terceira parte com vocês aqui. Eu estarei lendo alguns versos, alguns trechos aqui do capítulo 20 do Grande Conflito. Estarei comentando com os irmãos. Essa parte do Grande Conflito, o capítulo 20, fala ali a respeito, né, da profecia das 2300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, que se deu no grande movimento milerita do século XIX, né, ali iniciado por Guilherme Miller, né, um inglês, né, um americano, um servo de Deus, que se converteu a Cristo e, ao estudar as profecias, ele percebeu que, segundo os estudos dele das profecias 2300 tardes e manhã, ele entendeu que a purificação do santuário seria a vinda de Jesus, que se daria em 1844, ali por volta do dia 22 de outubro de 1844. Mas Guilherme Miller fez um cálculo, os cálculos de Guilherme Miller estavam corretos, porém ele errou o evento. Não era a volta de Cristo, e sim a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, envolvendo aí a doutrina do santuário celestial, segundo ali no livro de Romanos, né? De Hebreus, perdão. E eu gostaria de comentar alguns textos aqui. Eu só fiz essa introdução para as pessoas que não entendem, nunca ouviram falar do grande movimento milerita de 1844, possam ter o conhecimento e também possa estar vendo os outros 2 vídeos que eu postei aqui no meu canal e também possa estar se aprofundando, né? Porque tem muita mensagem e muita coisa boa para a gente aprender no que aconteceu no ano de 1830 a 1844, que houve o maior despertar espiritual já da história, né? Embora Guilherme Miller e todos os milleritas, todas as pessoas ali que esperavam a vinda de Jesus, né? Que esse povo, todas as pessoas que esperavam a vinda de Jesus, né? Eles foram chamados de adventistas, né? Não adventistas do 7º dia, mas adventistas, né, em geral, porque eram pessoas, irmãos de várias denominações que aguardavam a vinda de Jesus em cumprimento da profecia de 2300 tardes e manhã de Daniel 8,14, né? Eu gostaria de comentar aqui alguns trechos do capítulo 20, que diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente apresentado pelos que rejeitavam a fé do advento. Ou seja, líderes religiosos, pessoas que não aderiram ao movimento milerita, né, que ansiavam, né, que estudavam as profecias e esperavam a breve volta de Jesus para o ano de 1844, por eles não crer nos estudos das profecias, porque eles achavam que as profecias tanto de Daniel quanto de Apocalipse eram veladas, né? Não podiam se ter ali a compreensão das profecias, né? Mas o próprio livro de Daniel está escrito, né? Quem lê, entenda. Então precisamos ler, precisamos estudar com oração e humildade para que a gente venha entender as profecias. Então essas pessoas que não tinham interesse das profecias, elas atrapalharam a pregação, né? Tentaram ali prejudicar a pregação de Guilherme Miller
e de todo o movimento milerita que acreditava que Jesus viria logo, né, em 1844. Aqui tem um texto muito interessante que diz assim: recusar ou negligenciar o conhecimento da proximidade de sua vinda será tão fatal para nós quanto foi nos dias de Noé, não saber quando viria o dilúvio. Diz Cristo: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Nós não podemos negligenciar os estudos das profecias e nem os sinais dos tempos, correto? E embora nós não saibamos o dia e a hora da vinda de Jesus, o mês e o ano, isso não importa, mas nós devemos perceber sim a proximidade da vinda de Jesus através dos sinais que o próprio Cristo nos disse que haveria, para mostrar que ele estaria em breve voltando nas nuvens do céu com grande poder e com grande glória, né? Então nós não podemos negar os sinais que acontecem. Por exemplo, na época de Noé avisou o povo, pregou por 120 anos, e nesse período em que Noé pregava, que foi um período de 120 anos, ele também construiu a arca. Então, ou seja, teve muito tempo para as pessoas perceberem que a mensagem de Noé estava de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, 7 dias antes da porta da arca se fechar pelo próprio Deus, aquelas pessoas viram um fenômeno anormal. As pessoas da época de Noé viram que os animais, de forma ordenada e sozinhos, sem a escolta de ninguém, de nenhum ser humano, por eles mesmos, em ordem de casal em casal, entraram dentro da arca. Ou seja, eles viram algo incomum acontecendo 7 dias antes. Eles tiveram a oportunidade, durante uma semana, durante 7 dias, também de entrar na arca e de perceber que aquele fenômeno daqueles animais entrando na arca não era um fenômeno normal. Então, eles perceberam, eles tiveram tempo. Então, nós também temos que ter a sabedoria e perceber que os sinais dos tempos, as coisas que têm acontecido mais enfaticamente, mais contundentemente nos nossos dias, afirmam que Jesus está próximo de voltar. Então, nós temos que ter a compreensão, então nos preparar para a breve volta de Jesus. O problema de nós hoje, os cristãos, muitos cristãos hoje, é porque eles se dizem ser cristãos, mas querem viver da maneira que os ímpios vivem. Eles querem o céu deles aqui na terra. E o céu do cristão não é aqui na terra. O meu céu não deve ser aqui na terra. O meu tesouro não deve ser acumulado aqui na terra. Jesus disse: aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. Então, se as pessoas querem e lutam apenas por esta vida, o tesouro dela está na terra. Então a pessoa não vai ter desejo das coisas de ir para o céu, nem que Jesus volte. Muitas pessoas até são presunçosas, né? São como aquele servo infiel que Jesus cita na parábola, né? Que diz: tarde veio o meu Senhor. Então ele vai espancar os seus irmãos, né? E vai fazer ali tudo que desagrada a Deus, né? Na presunção de que Deus virá tarde, né? Mas aqui o texto diz: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Então nós temos que vigiar. E o apóstolo Paulo vem nos dizendo, ele diz a seguinte exortação. Paulo diz assim: a advertência do Salvador. Paulo fala o seguinte sobre aqueles que atendem à advertência do Salvador:
Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 e 5. Amém? Ou seja, nós já temos o conhecimento, Jesus já nos deu o aviso de antemão que todas essas coisas, os grandes sinais, haveriam de acontecer. Ou seja, nós estamos avisados, nós não podemos dormir como os outros dormem, como as virgens nesses, né? Nós devemos, como povo de Deus, estar despertos, tanto para nos resguardar, mantermos a nossa salvação em dia, como também para levar a salvação para outros, a mensagem para outras pessoas, para também despertar do sono espiritual e se prepararem para a vinda de Jesus. Nós precisamos estar despertos para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Amém? Aqui mais embaixo diz assim: onde o povo não era controlado pelos clérigos, ou seja, pelo poder religioso, pelos pastores, né? Não era controlado pelas pessoas e sim pela fé em Deus, onde se pesquisava a palavra de Deus, a doutrina do advento precisava apenas ser comparada com as escrituras para que fosse percebida sua origem divina. Amém? Ou seja, nós como povo de Deus não precisamos de intérpretes da Bíblia. Nós mesmos podemos pesquisar a Bíblia e, pelo assim diz o Senhor, pela convicção, pela testificação do Espírito Santo, nós devemos ver que as coisas, se as coisas são verdadeiras ou falsas. Nós temos que ser como os cristãos de Bereia. Nós devemos ouvir e comparar nas Escrituras para ver se de fato o que se diz é verdade ou mentira. Assim devemos ser nós. Então, aquele povo lá de 1844, eles ouviam a mensagem, eles perceberam que a mensagem de Guilherme Mille era verdadeira. Eles compararam com a Bíblia e se deram conta que realmente ali havia a mão de Deus e que aquele movimento, todos aqueles sinais, todo aquele reavivamento espiritual, toda aquela reforma espiritual, todo aquele momento majestoso e angelical que as pessoas estavam vivendo, se preparando, era verdadeiro, não era algo humano, e sim divino. Amém? Aqui diz também que muitos eram dissuadidos por marido, esposa, pais ou filhos, e levados a crer que era pecado até mesmo escutar as heresias ensinadas pelos que proclamavam a segunda vinda. Mas os anjos receberam ordens de cuidar especialmente daquelas pessoas, pois outra luz vinda do trono de Deus ainda brilharia sobre ela. Ou seja, os laços familiares, laços de amizade, eram usados por Satanás para tentar prejudicar aquelas pessoas que criam na mensagem da breve volta de Jesus, do cumprimento das profecias de 2.300 anos, que findaria em 1844. Amém? Mas aqui tem algo muito importante, que diz assim: como seria bom se ainda houvesse entre o povo de Deus o mesmo espírito de exame do coração, a mesma fé viva que existiu em 1830 a 1844. As pessoas estavam ali buscando a Deus, se preparando, porque eles criam que Jesus voltaria em breve. Então aquelas pessoas se preparavam. Aqui diz que semanas antes de 22 de outubro de 1844, semanas antes, as pessoas deixaram de trabalhar, deixaram as atividades seculares de lado, e ali fala que as pessoas se reuniam em grupos e se preparavam de forma mesmo bem contrita para se encontrarem com o seu Salvador. Bom seria se nós também, eu e você, venhamos fazer esse exame diário do nosso coração para nos prepararmos para a breve volta de Jesus. Amém? Ali diz também, aqui no livro, já finalizando o vídeo,
Diz aqui que Deus estava testando o coração dos que diziam estar à espera de seu aparecimento. Muitos haviam agido motivados pelo medo, ou seja, muitas pessoas tinham se reunido, aquele povo do advento, com medo, né? Porque eles não tinham temor a Deus, eles estavam com medo que Jesus voltasse e eles não estivessem preparados, né? Mas foram movidos pelo medo, não por obediência, não por amor. Esse é um exemplo que nós não devemos fazer nada por medo, nem por obrigação, e sim por amor a Deus. Amém? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e buscar a Deus com amor, porque Deus não obriga ninguém a nada. Temos que amar de forma voluntária. Amém? Então, só para concluir, é um estudo muito, muito bonito. Capítulo 20 mostra aqui como o povo de Deus, hoje também, assim como foi no movimento milerita, assim como foi lá no final das 2.300 tardes e manhãs, assim também hoje nós devemos buscar o reavivamento espiritual, devemos nos preparar para encontrar com o nosso Senhor, porque os sinais estão acontecendo a todo momento nas nossas vistas, né? E nós temos aí o maior de todos os acontecimentos de todos os tempos, né? Algo incomum também está acontecendo na nossa época, assim como aconteceu na época de Noé, né? Essa pandemia veio de forma assim inesperada e se expandiu, alcançou os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Todo mundo está vivendo essa situação terrível. Para mim é um grande sinal de que a breve volta de Jesus está às portas. Jesus está voltando e as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? E Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, o tempo está correndo muito depressa, as coisas estão acontecendo mesmo em proporções geométricas. Então, meu amigo e minha amiga, eu deixo aqui essa mensagem, que você se prepare, você e sua família, e tenha uma vida de fé, de santificação e de investigação do seu coração, e se prepare para a breve vinda de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço a todos.